Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos educacionais, já tendo ingressado na temporada de divulgação de resultados do segundo trimestre do ano de 2022. Hoje, por exemplo, foi feita a divulgação dos resultados ontem, mas a apresentação foi hoje. Hoje é dia 21 de 7 de 2022, da WEG, uma das empresas que a gente já analisou no canal, mas que como não faz parte da nossa carteira, e o espectro daquelas empresas que fazem parte da nossa carteira é muito amplo, a gente não tem assim a expectativa de voltar a analisar tão cedo a WEG. Mas caso alguém tenha interesse, deseje, coloca aqui nos comentários, porque a gente pode fazer uma análise rápida. Foi uma apresentação muito rápida e um espaço de perguntas e respostas muito longo. E ele pode ter alguma informação muito interessante, nós acompanhamos essa apresentação, e pode ter algo muito importante para você que é investidor da WEG. No caso das empresas que fazem parte da nossa carteira, dos mesmos segmentos, ainda não foram abertas esse espaço para as suas divulgações, então nós estamos aí no aguardo, e enquanto estamos no aguardo, vamos fazendo outras análises importantes para que você entenda como coletamos as informações e o quanto elas contribuem para as nossas decisões. Hoje, em particular, vamos falar sobre o índice financeiro, o IFNC, e se esse índice é utilizado nas nossas análises. Antes de irmos direto ao ponto, vamos dar uma olhada aqui nessa postagem, nesta solicitação do nosso colaborador aqui, o Raul Alexandre Ambos, que ele pergunta o seguinte: se temos alguma previsão da divulgação de JCP. Aqui, especificamente, ele deve estar falando do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que foi o último vídeo que nós publicamos. Nós temos aqui essa informação que ela vem do AGF+, e que lá no AGF+, eles chamam de mapa de dividendos inteligentes, uma coisa assim, que é mais ou menos como eles estimam que serão pagos os proventos das companhias conforme elas vinham fazendo no passado. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, então nas suas 3 ações listadas na Bolsa, seus 3 tickers, tem o BRSR3, que é a ordinária, e depois 5 e 6, sendo as preferenciais, na ordem aqui, preferenciais classe A e preferenciais classe B. Então note que para agosto existe aqui uma previsão, um banco que a gente entende ele como pagamentos trimestrais, mas aí a gente vê que existe, olhando para o passado, essa possibilidade de até 5 pagamentos no ano. Então para agosto agora tem uma previsão de pagamento, uma estimativa, né? Não que de fato o banco vai pagar, mas em princípio é o que deve acontecer, e tem a previsão, já essa aí constatada em agenda, da divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022 para o dia 10 de agosto de 2022 e, consequentemente, no dia seguinte, dia 11, a apresentação desses resultados. O banco ele tem se comportado da seguinte forma: ou muito próximo de fazer a divulgação dos seus resultados, ele divulga os seus proventos, ou então acontece ele fazer isso aí exatamente no dia em que é divulgado o resultado. Então, portanto, no dia 10, podendo ser ao longo do dia, ou, como aconteceu da última vez, em torno de 18 horas, que foi após o fechamento do pregão, já vieram os resultados, assim como a divulgação do pagamento de proventos, que é o que a gente está estimando aí que possa vir a acontecer. E na sequência da pergunta sobre o pagamento de juros sobre capital próprio do Banrisul, pagamento de proventos, o Raul Alexandre Ambos também ele faz a seguinte consideração: o IFNC, que é o índice financeiro, está em curva ascendente, então está subindo. Porém, mesmo assim, bancos que não estão acompanhando esse movimento, existem bancos que não estão acompanhando esse movimento, como por exemplo o Bradesco e o Itaú. Fico na dúvida se este movimento positivo, mais positivo do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, aqui na sua ação preferencial classe B, não seria um reflexo da iminente divulgação de resultados e posterior pagamentos de dividendos em JCP. E aqui então, para a gente poder estabelecer um parâmetro de comparação, nós temos 2 visões. Aqui em cima nós temos a cotação do IFNC, desde 2012, quando esse índice foi criado. E aqui embaixo nós temos a cotação do Ibovespa também dentro do mesmo período, só para ficar mais claro para nós. Mas o que me chama a atenção aqui é que, diferente daquela ideia de que o índice estivesse numa ascendente, eu vou pedir aqui a compreensão, né, para uma possibilidade de divergência, porque se nós formos avaliar que os fundos do andar desse índice, a gente vê que neste momento aí, ele está, na verdade, numa descendente. Os motivos eu confesso para você, não avaliei, mas veja que ele acompanha aqui o índice da B3, aqui, o Ibovespa, né? Ele tem o mesmo limiar. Se nós pegarmos aqui essa parte mais aprofundada, que foi
a maior descida dos dois índices deu justamente no início da pandemia em 2020, aí pelo mês de março, início de março, ali meio de março. E só por uma questão aqui de constatação, observe que o Ibovespa e o IFNC, eles mais ou menos vão se acompanhando um ao outro. A gente consegue verificar assim como, né, eles são muito similares dentro dos seus movimentos. Mas aqui é importante, uma coisa a salientar, que eu não olho para nenhum desses índices. Então agora indo para uma abordagem assim mais ampla, justamente pelo fato de que eu não compro papéis nem do IFNC e nem do Ibovespa, não compro nenhum desses papéis, eu compro de empresas que, como você já acompanhou aqui no canal, têm sido avaliadas dentro daqueles indicadores que são importantes. E nessas análises nós concluímos por aquelas empresas de uma forma muito específica, e não no índice como um todo. Claro que, eventualmente, o índice pode ser um bom balizador do comportamento desse mercado como um todo, mas apenas para que a gente visualize e, eventualmente, se for o caso, buscar alguma explicação aí com os profissionais que têm a incumbência de fazer essas análises. Mas para os nossos aportes, os nossos ingressos em companhias, eles contam muito pouco, porque eventualmente pode acontecer de que o índice esteja num caminho, mas a companhia, por conta de sua estabilidade, de sua boa gestão, dos resultados que vem apresentando do ponto de vista operacional, ela ande num sentido diferente do que o índice apresenta. Então, na verdade, ele conta muito pouco, justamente pela razão de que, para a carteira aqui do canal, nós não compramos ações, né, dos índices. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo mais curto, um descrever aí, para que, eventualmente, né, se você busca investir em bancos, você possa aí, saber, né, que existe esse índice do setor financeiro, e se for o caso, se for útil para você poder, a partir do próprio índice, tentar estabelecer alguma correlação com aquelas ações que você adquiriu, que não é o caso do que nós fazemos aqui, e ele só serve assim para uma eventualidade de nós podermos acompanhar. Mas uma coisa assim até que é importante de ser dito antes de encerrar esse vídeo, é que, deixa eu voltar aqui, para dizer uma coisa para você aqui, que eventualmente você pode não estar se dando conta, né? Mas aqui tem um descritivo interessante de ciclo de mercado. Vejam, um mercado de marasmo nesse período, depois um mercado um pouco mais ascendente, e aqui me parece que é quando houve aquela evolução dos CPFs na Bolsa, passou de 800 mil para 1,5 milhão aproximadamente, e veja que depois aqui nós temos essa queda por conta da pandemia, e logo depois o mercado aqui retomando com alguma, vamos dizer assim, euforia, né? E claro, ele veio aqui, se reajustou, e agora ele estabelece aqui uma curva que a gente entende como curva descendente. No caso do mercado ficar um pouco mais, digamos assim, restrito, né? Ele ficar mais reprimido, é onde muito provavelmente ele acabe saindo das notícias dos jornais não especializados. Então esse é um indicador que a gente toma assim, para dizer que é um mercado com um aspecto de encolhimento. Mas, por outro lado, a gente vê que o Brasil está se portando de uma forma muito interessante nesse período pós-pandêmico, né, ou de finalização, né, do período pandêmico, e apesar da guerra ele tem se estruturado de uma forma bastante interessante, podendo até se apresentar como um dos países aí que talvez nesse momento em que se vislumbra uma recessão de nível mundial, ele se saia muito melhor. E por isso, na atual condição, pode estar gerando oportunidades bastante interessantes. Quando eu for abrir aqui no canal como é que nós estamos, né, no longo prazo, sim, em relação a todos os demais indicadores aí de inflação, de taxa Selic, e próprio índice Bovespa, a gente vai ver ali como a gente pode ter tido alguma vantagem justamente por aproveitar momentos como esse que nós estamos passando, e pelo cenário aí que parece o Brasil está se encaixando de uma forma bastante positiva. Então agora, encerrando de fato o vídeo, agradeço por você ter acompanhado até aqui, e eu vou me despedindo, deixando como sempre o meu grande abraço.